Ele é mais conhecido como compositor, cantor e baterista e como fundador e integrante de uma das maiores bandas de rock do Brasil, mas também é um artista plástico e ilustrador que sempre flertou com o mundo digital, um aficionado por tecnologia e inovação e que está aqui hoje no Rio ETEC para compartilhar com a gente esse lado B do Bonfá. Marcelo Bonfá, seja bem-vindo aqui no Rio ETEC. Do Muito Beto, bom ter né, você. também, né? E de Beto. Os Bs. Pode crer. Bonfá, me Cara. conta, seja bem-vindo. Não, primeiramente é um prazer estar aqui, cara, porque Legal. assim, é sempre um papo, né? Na verdade eu brinco mais que eu sou mais filósofo do que baterista, né? Não, os nossos papos A gente falou por muito Zap, já, a gente né? já falou muito, muito legal. A gente muito tem legal. bastante afinidade, eu acho, né? É. Assim, nesse universo. Eu sou aquariano, deixa eu me apresentar Vamos bem, eu lá. já começo falando assim, porque eu vi minha vida inteira que o aquariano era aquele indivíduo que estava além do seu tempo, né? Você já ouviu essa história também, né? Já. Assim, cara, tipo assim, eu não posso deixar de acreditar nisso. Sempre foi assim comigo, sabe? Desde que eu era criança mesmo, assim, eu nasci em 65, né? Então, assim, nos anos 70 tinha uma revistinha de ciência. Você lembra que vinha um kit para você montar alguma coisa? Montar alguma coisa de Cara, já cientista, montei mirim, um né? monte de coisa, né? Adorava aquilo. E, cara, então é isso, né? Tipo, então, assim, pra acabar a entrevista lá. Eu cheguei, Entrevista expressa. Eu comecei em 65, aí na minha cabeça eu passei assim 59 anos e cheguei hoje. Né? Porque assim, eu me sinto assim hoje, assim, muito bem hoje em dia, saca? Por causa de assim, do tudo que a gente inventou nessa última década, né, cara? Tipo assim, porque assim, a gente passou, Mudou muito a tudo, gente né? viu, né, uma transformação abissal, né? Eu vi, né? Negócio do telefone que tocava na sua casa, e se você saísse já era, né, bicho? Você tinha que encontrar a galera na real. Isso não existe mais, né? Você tá o tempo inteiro ali, cadê todo mundo? Na verdade, ninguém tá em lugar nenhum, né? Isso aí. Tá Ou tá no todo, game, tá na tá todo mundo ali no metaverso. seu telefone. Inclusive, quando tá perto de você, não tá ali também mais, né? Esse é um problema, né? Isso é um grande problema, né? Mas eu quero. Vamos lá, você já está muito fast forward. Já fui longe, né? Eu quero saber, assim, eu sei que na tua família tinha uma galera inventor, um avô aí, artista, inventor. Eu li, não tinha isso, não, o irmão do seu avô. Cara, Um não, tio assim, seu. assim, eu fui descobrindo umas coisas, assim, por algumas razões que eu fui pesquisando, assim, não é nem pesquisando, na verdade, se falar de avô, né, na verdade é isso, assim, eu tenho uma paixão pela gastronomia, que eu adoro, que era o pai do meu pai, ele tinha uma vertente, uma veia, assim, gastronômica, sabe, almoço de domingo em família italiana, era ele que fazia, eu ia pescar com ele, mas, assim, pro lado da minha mãe, o meu avô era um engenheiro, Isso também, civil, construiu várias coisas no interior de São Paulo, né, que a gente morava ali. Mas ele tinha um irmão também, que era o tio Zé Candoé, que na verdade eu não cheguei a conhecer, tá? Mas ele era famoso por ser, acho que, o artista da família, né? Então, assim, pronto, tá aí. O artista, o engenheiro, e o cara veio, tá? Né? Porque assim, eu falei, eu acho que o Zé Candoé, ele era engraçado falar Zé Candoé na entrevista aqui, eu não conheci, minha mãe deve estar gostando, mas assim, ele tinha uma coisa de. Ele era famoso na cidade por ter um bloco de carnaval, que era o bloco dos bichos, assim, era muito animado, e a cidade ia toda lá. E ele era um inventor, na verdade. Mas assim, eu não saco muito dele, não, pra ser bem sincero. Então, a tecnologia nas suas duas vertentes artísticas, você tem mais, você é um cara multifacetado, você é um homem renascentista, né, vamos falar, um cara que gosta de tudo, tá ligado em tudo, né, é música, é arte visual, como a tecnologia teve ligada a isso? Vamos primeiro na tua parte artística plástica, né? Que você começou lá com o computador com uma amiga, que para quem não sabe é um computador bem raiz, mas cara, bem raiz. Não, a amiga era um negócio assim, se for legal, assim, na parte de desenho gráfico, eu sempre desenhei, sempre gostei ali, ficava com meus primos desenhando. Enfim, nunca assim estudei, fiz alguns cursos, mas assim, eu tenho a possibilidade de dar vazão a todas essas vertentes, essas veias, sei lá, que eu tenho, assim. E, assim, na Legião eu tive a oportunidade de algumas, né? Por exemplo, eu tenho algumas capas na Legião que são minhas, né? Desde o primeiro disco, tem capa, contracapa, encarte, desenhos. Mas isso foi feito de uma forma super... Parece que o nome do CD, na época, veio em função Exatamente, né, isso foi muito legal, isso. Porque, assim, a gente estava gravando na Barra
E assim, eu sou o batera, e assim, a maioria das músicas da Legião foram criadas em cima da batera, sabe? Tipo assim, porque o Renato era baixista. E a gente começou a Legião só eu e ele. A ideia inicial era ser baixo e bateria, porque a gente tava ouvindo muito Public Image. E era coisa do Jah Wobble e aquela coisa. E era só batera. Aí o Renato falou, vamos convidar uns guitarristas pra tocar com a gente. E a gente tentou alguns, não deu certo, até que chegou o dado. Mas a gente tá falando de quê Você mesmo? está falando da música, peraí, da tecnologia. No Renato eu tocava baixo. Não, fala aí agora. Perdi o fio da merda, peraí. Qual foi a pergunta inicial? Eu estava falando da capa, acho que de música para acampamento, que sim. não é isso? A gente estava gravando, falar de batera, que a gente estava no estúdio gravando. E aí, como eu te falei que a maioria das músicas eram feitas, porque a gente, nesse momento, a gente não tinha Pro Tools, né? Então a gente chegava assim, Pro criando... Tools é um software de edição, de O gravação. primeiro, de música. né? Isso. Que foi muito focado para os estúdios, Isso, né? caríssimo, né? E aí no início tinha toda uma... Tinha um hardware específico também. Sim, né? tinha uma montanha de coisas que, enfim, isso já é outra história, outra coisa, não vamos perder o negócio não. Mas enfim, aí, pô, nessa época você tinha que chegar e a primeira coisa que você tinha que gravar era a bateria pra fazer, né? A coisa, bateria na Vera, né? Tocando. E a gente não tinha música, a gente chegava no estúdio fazendo, né? Assim, o Renato tinha umas ideias ali e tal, só que ele guardava pra ele em cima das letras, assim, né? Então, assim, ele direcionava uma coisa, mas como a gente era baixista, ele chegava e falava assim, bom, Fá, toca aí. Eu falei, toca o quê? Toca aquela levada, Sex Pistols, sei lá, Joy Division. Aí eu começava, Então, assim, eu já gravava o disco inteiro e falava, bom, posso ir embora, né? Aí eu falei, cara, o Renato falou assim, por que você não vai pra casa e faz uns desenhos, umas coisas pra essa capa? A gente tava fazendo música pra acampamento, mas não tinha esse nome ainda. E aí Foi eu isso fui que eu pra li, casa, eu fiquei lá desenhando umas coisas, desenhei um monte de coisa, assim. Eu fiz o primeiro, um rabisco, e joguei de lado. Aí eu fiquei lá uns 2 dias fazendo. Quando eu levei, ele gostou do primeiro, né? Que é aquela coisa primitiva, né? Que tem o tambor, assim. Aí ele falou, música pra acampamento. Eu falei, porra, valeu. Obrigado pela Que dica, maneiro, né, legal cara? pra caramba. Legal pra caramba. É. E aí você foi trabalhando com o Amiga, foi lá. Sim, o Amiga foi uma coisa que eu morava na Barra nesse momento, tinha um Barra Shopping, onde eu passei numa loja, não lembro qual, assim, tinha um monitor, uma tela, né? Porque o computador era uma televisão, o Amiga basicamente era a televisão e o CPU dele era no teclado, era aquele 80, né? O Amiga, o Commodore 80, não lembro exatamente. Tinha 80 megabytes, o computador inteiro, né? Ele tinha muita qualidade de... Sim, nessa época, assim, gráfica, o né? PC tava lidando com 4 cores. O Amiga lidava com uma paleta de 16 milhões. Olha só. Então, sim, era impressionante você chegar a ver um gamezinho, por exemplo. Eu achei que tava rolando aquele... Era um simulador. Era o Decent que a gente ainda não era o Decent. Esse Decent, imagina, nessa época, cara, eu ia lá pra Niterói buscar disquete. Sacou? Eu morava da Barra, sabe? Porque tinha um outro maluco lá também, que tinha assim, eu e um maluco em Niterói. E aí eu ia Os lá. nerds. 2 nerds. Tinha essa onda de BBS, cara, era pré-tudo, né? E aí essa coisa do joguinho, que tinha um simulador de voo super roots, assim, né? Com gráficos super simples, mas era a coisa mais maravilhosa do mundo, né, cara? Porque era super fácil de dirigir, você não estava dirigindo um Boeing, que nem hoje em dia os pilotos, né? O cara começa a treinar num simulador, né? Que foi inventado ali, né, no computador. Nesse momento não, mas tinha um Decent, né? O Decent era uma coisa maluca, porque você girava a todo o teu gráfico, né? A gente não estava acostumado com essas tomadas de câmera, mudanças, né? E a trilha do Decent era um negócio era muito computação espacial muito estéreo, maneiro. uma coisa de louco. Eu fiquei fissurado naquele jogo e eu fiquei na última fase, que era muito difícil, o final boss lá, eu fiquei assim meses para destruir o cara. Você tinha que entrar numa caverna, num planeta, na verdade assim, eram túneis que você tinha que destruir o reator lá embaixo, né? Porque ele tava os túneis eram todos tomados por alienígenas com umas naves espaciais super simples, assim, que giravam em todos os sentidos, né? E você tinha toda a visão, de dentro, de fora, aquelas coisas, né? De joguinho. Muito bom. Mas era fascinante, né, cara? Aí você tinha que descer, tinha um mapinha, você parava, você via o mapa da... Sabe onde você se perdia, onde é que né? Você tava, né? Tinha que fazer você o caminho. Rodava, Olha, excelente. Né? Falando em game, cara, eu tô assim, um dos consoles mais maneiros, não sei se chegou a pegar isso, seu filho é mais velho do que o meu, que é o Wii. O Wii era revolucionário, cara, é maravilhoso. Eu tô reavivei. Mas agora é isso? Eu tô jogando o Wii, que é de 2005. O que é o Wii?
O Wii é um jogo que tem a ver com movimento, não é um joystick, é uma jogabilidade completamente diferente de PlayStation, de Xbox, e é muito legal e foi acabando, eles não conseguiram, a Nintendo não conseguiu engajar mais a galera, mas assim, eu e meu filho falei, cara, vamos reativar, tiramos lá. Jogar com parceiro é legal, É muito né? bom, com filho então, né, uma maravilha. Assim, os gráficos estão bem datados, mas ainda é muito Mas mais de que ano divertido. isso? 2005 a 2010 foi o auge do Wii. Eu Os velhinhos jogavam nos asilos porque ele tinha um lance de movimento muito bom, entendeu? Ele tinha uma coisa diferente, né? Ele foi famoso por isso. Na verdade, assim, eu parei ali, no Decent mesmo. Não sei porquê. Assim. Já Na tem verdade, muito eu até tempo. tinha uma época que lançou uma coisa de robôs gigantes, assim, robôs de verdade, que você aí já tinha, assim, saía da nave e tinha os robôs que você já tinha um controle, aquelas coisas das armas, mas assim, aí eu comecei a pirar com esse negócio de ficar matando os outros, assim, eu não gostei não, aí eu caí fora. Eu sou da paz, entendeu? Então, na verdade, assim, eu caí fora não, né, aí, pô, aí começou a vir essa coisa do Pro Tools, e aí ia pro estúdio, aí o Pro Tools, o Mac, né, aí depois assim, porque assim, o Mac é um desenvolvimento, parece que a galera do Amiga tava ali dentro com a galera da Apple. Da Apple, sim, né? sim, eles eram Eles muito só parecidos. Não fizeram acho que tem uma galera que saiu junto dali, se eu não me engano. E o Amiga e a Commodore, se eu não me engano, são canadenses, eu não tenho certeza. Não sei. E eles entraram, assim, na Europa pra caramba. Eu lembro que eu fui uma vez pra Inglaterra, muitos anos nessa época, aí eu tinha que comprar alguma coisa, assim, sei lá, não lembro, assim, mas é que... E aí entrou o Pro Tools, e aí veio, nos estúdios todos tinham Apple, né? Eram os primeiros, era aquele... eu usei. Aquele pequenininho que virou aquário hoje em dia, né? O Classic, do 1984. Exatamente. Eu usava Digital Performance, junto com o Marcos Cunha, super músico, deve conhecer. A gente, pô, gravava lá, eu fiz jornal, cara. Primeiro jornal feito no Brasil. Fui eu e Fred Dorei, que é da Tota, o super surfista, que o pai dele conseguiu um Mac desse Classic, e a gente fazia uma telinha assim, desse tamanho, não sei como é que a gente fazia. Aí foi rápido o desenvolvimento, né? Quando chegou no Pro Tools, por exemplo, mas aquele jogo ainda vinha com jogo. Então, assim, né? A gente tava no estúdio, aí ficava gravando, só que tinha outra máquina ali que ele ficava jogando o dia inteiro alguma coisa, né? Assim, de vez em quando eu ia lá, mas... Essa coisa do advento... Então eu troquei essa coisa do game pelos aplicativos que começaram a pintar de música e tal. Mas eu me enveredei por outro programa, né? Na verdade, eu uso o Logic Audio, né? Porque, assim, o Pro Tools era super engessado, sabe? É um programa feito para técnico de som, assim, né? Não é para músico. Então, o Logic, eu conheci através do Trilha, né? Carlos Trilha. Trilha. Que tava com a gente. Nossa. Então, o Logic, cara, tipo assim, é você pegar o áudio e jogar dentro, tá na cozinha e falar, bota aí! Ele entra e, cara, entra no grid, ele te entende, né? O Pro Tools, uma vez eu fui fazer uma produção com um cara, ele tinha um Pro Tools, eu tinha tudo lá. Eu falei, não, coloca esse áudio aqui, faz aquilo lá. Aí o cara começou, levou meia... Eu falei, porra, vamos dar logo, cara. Não é user-friendly, não é intuitivo. O Logic é muito intuitivo. Aí ficou bem separada a parada. E o Logic ficou tão grande que era som. Era tão igual a Apple comprou, né? Hoje o Logic é Apple, né? E é o padrão hoje de estúdio, né? Eu tenho Logic, você tem Logic, né? todos nós temos Logic. Cara, porque a gente começou a entrar nessa coisa de inteligência artificial. O cara começou a entender você, né? Já sabia. Mas vamos falar então das suas exposições. E nesse teu, não sei se breve, mas eu quero saber como foi contato com o metaverso através de uma exposição com blockchain, NFT. Você sabe esses conceitos são muito fáceis. É meio complexo, não são muito fáceis. Não assim, são fáceis, cara. Não são fáceis, porque assim... Quando eu estava falando desde o início, nasci em 65, e eu me sinto muito à vontade hoje em dia, porque assim, eu comecei a realmente mais a lidar com a coisa da desenhar e tudo assim, por causa do iPad. O iPad, eu tenho um iPad Pro, a primeira geração, com a caneta, assim, que ao longo do caminho eu descobri uma ferramenta maravilhosa que é o Procreate, né? Que ele simula todas as ferramentas que você imaginar de pintura, assim, muito legal. E todas são customizáveis, né? Então, assim, de cara o lápis, assim, me agradou demais. O lápis e a caneta, assim, o resultado gráfico, assim. E a interação? E a interação é muito legal. Um feedback, né? Cara, em tempo real, tudo ali. Não é aquela coisa de você desenhar no pad e ver no computador. Isso é maluquice pra mim, você tá dizendo. Tinha aquelas Wacom, né? Tinha umas coisas... nunca me dei bem com isso, cara. Isso não era legal. Nunca me dei bem. Também achava que... E o iPad eu comprei um de 19 polegadas, se eu não me engano, assim, um grandão, assim...
cara, eu levo isso pra cima e pra baixo, né? Tipo assim, então assim, vou viajar desde Tua tela 2015, portátil, uma tá tudo delícia, aqui, meu né? estúdio, cara. Meu ateliê tá ali, eu não sujo minha casa, não preciso de outro cômodo, né? Aham. E posso imprimir isso em qualquer tamanho. Eu faço ali pequeno, você faz a tua tela em tantos pixels de DPI se você quiser, que é outro conceito que você vai aos poucos entendendo. E se você não trabalha o dia inteiro com isso também, né? Que eu não sou aquele cara que fica no birô e tudo mais. Então, Uhum. então é meio chato assim, você entender o tamanho da definição que vai ter o Ah, resultado, sim. né? A gente tava conversando com isso no Zap. É, né? Manda em alta, manda Manda em assim. alta, manda em baixo. Tanto que eu falei, cara, manda em baixo hoje em dia no telefone, ninguém vê, não tá nem aí, ninguém já tá cego por causa do computador, né? Então, assim, definição pra quê, né? É só tal o lance, né? E o iPad tinha isso, e eu amo, porque tem tudo ali, pô. Eu tenho e-mail, WhatsApp, tem Instagram, Pode gravar, tem, né? gravar, É. eu não, na verdade eu não uso ele pra gravar, mas assim, eu uso ele Não, uma para ideia, uma desenho. ideiazinha, se quiser, né? Uma ideia, né? Eu uso o telefone. Mais ainda. É mais prático. O telefone foi mais nesse sentido, né? Porque assim, o iPad acho que já tá na 5ª geração, não sei. Mais. E o meu é a primeira. Aham. Que Do porra, Pro, que você diz do Pro. do Pro, é. O iPad já deve estar na 10ª geração. Aí começaram os Pros. Então, né? aí, cara, assim, eu comecei a todas as ferramentas, assim, e eu acho que eu tenho, assim, algumas influências, alguns estilos, né, de desenhar, assim. Eu tenho uma noção espacial, assim, eu tenho alguns traços, assim, que eu gosto de desenhar. Eu tenho um traço, enfim. E um desses eu comecei a trabalhar com essa coisa abstrata, né, de ver o efeito ali. Eu gosto dessa coisa dessa arte abstrata mesmo, né? Assim, é porque você começa a viajar ali, né? É um barato. Né? Meu pai era pintor e era abstrato, eu Né? E adorava. fazia, e no computador ali, no iPad, cara, você tem enfim, ferramentas assim de bounce, transparências. Então, Cores. é legal você dar assim, é legal que você também dá um limite, né? Assim, eu acho que a interatividade, o lance todo é você chegar a um conceito. Você olha aquilo, mesmo que seja uma tela vermelha ou preta, é isso, né? Senão você pira e vai embora, difícil, né? é difícil às vezes parar, né? Quero mais Difícil isso, mais parar, isso, mais mas isso. começa a ficar pior. Você chega num momento que dali pra frente começa a ser, porra, não, acabou. Isso que você já salvou o resto, né? E aí eu comecei a curtir isso. E aí essa coisa durante muito tempo, assim, eu sempre salvei os arquivos e tal, fui salvando e tal. Mas assim, por isso que eu me sinto confortável um dia, porque tudo caminhou nesse sentido de você, né? E o NFT, eu acho que veio possibilitar isso, né? Que lhe davam o aval de você estar comprando, né? O Original. original, né? E o único e tal. Então, assim, nesse momento, teve uma menina que ligou para mim que estava lidando com isso, e a gente começou a conversar. Pô, eu falei, cara, é o seguinte, vamos fazer isso então, né? Eu tenho várias telas aqui, sei lá, não sei, assim, eu vou cortar o ambiente, porque assim, entrar nesse conceito realmente é complicado, eu não entendo. Até que nem andou muito, né? Não, vai. Do NFT. Aí eu comecei a ver Não, tá andando. robozinho, tá, né? É. Eu comecei, cara, eu falei assim, isso que achei esquisito, mas pra mim tinha muito a ver, porque assim, no meu caso específico, né, no caso dos artistas e tudo mais, ainda mais digitais, né, assim, pô, eu tinha lá minhas telas, meus arquivos, então assim, eu tinha uma definição que eu podia mandar pro cara, né, e ele ampliar na casa dele e tal, né, assim, imprimir. Então a gente fez uma exposição antes mesmo do metaverso, antes de ter uma galeria, a gente fez lá o site, eu vendi através do site deles, o NFT. Então, assim, era o NFT da tela, o arquivo para o cara imprimir, e ainda vendia já impresso, num esquema que eu descobri lá em São Paulo, uma coisa que eu sempre gostei, que é aquele metacrilato, que é uma impressão, que é um sanduíche de acrílico, sacou? Que assim, que a tela fica lindo. parecendo um monitor. Entendi. E então você está trabalhando com aquele negócio ali, e você vai transpor para o papel, às vezes é complicado, você tem que escolher que tipo Isso de mantém papel. um pouco a... Esse tipo mantinha a coisa do que eu estava vendo, Entendi. entendeu? Então, assim, a gente chegou a comercializar isso durante um curto período do tempo, que depois logo eu comecei a fazer a turnê com a Legião. Com a Legião, não, com o Dado. E rolou isso, assim, foi interessante. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a falar de metaverso, né? Eu falei, pô, NFT tem tudo a ver com metaverso, né? Tem tudo a ver com as telas que eu posso fazer, criar um ambiente. Aí eu criei uma galeria de arte no metaverso. E eles estavam no início, na verdade, mas era um programa muito legal. Acho que Spatial. Muito legal. Que já deve estar lá na frente, porque assim, hoje em dia já desenvolveram, mas no início só tinha o seu personagem, você escolhia um avatar.
Mas você chamava a galera, né, cara? Então, assim, eu fiz lá, coloquei as telas na parede, na galeria, fiz minha galeria, aí a gente marcava, a galera chegava, a gente entrava e ficava conversando ali, né? Na galeria, nego olhava e falei, não, vem cá ver esse quadro. A gente ia lá, mostrava o quadro. Bacana, né? Assim, Botava um som, eu ah, botava uma trilha sonora, eu estava no meu ambiente, então assim, a gente ficava ouvindo música, né, dentro daquela sala, o som que você quer. aham. Eu era o DJ, eu era o marchand, eu era o cara, O artista. meio tudo que eu, né, eu gosto disso, assim, de me Eu acho que vai meter em todas voltar, as o áreas. Bonfá. Eu acho que Pô, eu virou também hype. acho, com esse óculos, né, essa coisa, Pois não é, tem virou como. hype, vai Deu uma voltar. parada, né, assim, acho que os É, caras, teve é, um momento que o pessoal da Meta saiu um pouco de campo, não foi? é, E é, ficou lá é. meio ali dentro. O Zuckerberg fez aquela primeira apresentação e prometeu um mundo que estava tecnicamente muito Tava longe. muito E aí, longe. quando as pessoas viram, pô, é isso, caramba. Aí É. então voltou. Agora tem Sim. a Apple com o Apple Vision, que é muito maneiro também, mas estão voltando, mandando de volta. Um monte de gente nas lojas estão voltando. Esse é Aí, você tá falando daquele momento que a gente tava conversando, você ligou pra mim, onde eu comecei a falar que eu era muito reticente a esse tipo de tecnologia. sim, sim. Porque, porra, É. né, é É. esquisito se a gente for falar nesse negócio, eu não sei pra onde vai, né? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu até te perguntar se você acha que flopou, né? Ou seja, deu errado, ou que eu acho que era muito cedo e prometeram coisas muito. Cara, eu acho que isso pode ser assim, pensando agora, né? É tudo muito específico. Acho que tem uma utilidade disso, assim. Mas não tem a utilidade de você entrar no carro com seu pai e ficar Pô, naquele não é negócio pra ali e não vai ver isso. aquela árvore, aquele É, vento, aquele é, céu, é. aquela paisagem, aquele barraco, aquela casa, aquele. Né? Tem coisas muito boas para você usar, por Não exemplo, é é pra muito isso. usado Na em medicina. é isso, né? Tratamento de trauma. Eu vi Sim. uma reportagem lá atrás, já tem uns 10 anos, de um cara que tinha ido para um americano, foi para a guerra do Iraque e que ele estava muito deprimido porque ele achava que ele não fez o que podia para salvar um amigo que morreu. O cara estava mal, estava acabado. Aí reproduziram isso bem, os gráficos bem, comparado a hoje, super ainda de pouca qualidade. Mas eles reproduziram a missão dele e ele pegava o óculos, entrava e ele via. E mostrava, ó, cara, você estava aqui, o teu amigo estava aqui, veio um cara por trás, você não tinha o que fazer. E ele foi revivendo essa missão inúmeras vezes. Cara, ele foi melhorando, ele foi vendo que. Não, e a coisa Entendeu? Então tem. pra cego andar na rua? Também, Inacreditável, né? Não precisa do cachorro, mas o cara vai com óculos, se eu não me engano, vai direcionando. Tem né? óculos, tem sapato, tem um monte de tecnologia Pois que já não. rastreia na tua frente. Esse é o né? momento, assim, acho que dependendo da situação que você está ali lidando com a tecnologia, algumas coisas, ela hoje em dia te faz pensar como será o futuro, mas assim, ninguém sabe, a gente está num momento, né? De total indefinição e de disrupção. Vou Sabe falar. nada. Então, a minha próxima pergunta é sobre isso, né? Que a gente, nos nossos papos no Zap, você falou muito que acha que a comunicação digital que é um fenômeno que vai mudar, está mudando o planeta. Você lembra mais ou menos o que você Sim, eu falou? acho Elabora isso, sobre o que eu achei legal que você falou. Eu acho que é a grande transformação, né? Assim, a gente vem da época dos Jetsons e achava que o futuro é carro voador. É, né? Também, né? Só que não foi por aí. Eu acho que a comunicação mudou o mundo, né? Essa coisa assim. Eu vejo assim, essa transformação com a internet, em tempo real com o planeta. Eu vejo assim que é como se o planeta tivesse fisicamente, com todas as leis da natureza, normal, tem dia e noite, o sol entra, as 4 estações no mundo, mas o ser humano tirou o pé do chão. Então eu sinto, parece que ele roda de forma diferente. E isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Tipo assim, depende do teu ponto de vista, do que você acha que está fazendo nesse planeta. Se você acha que você é só um cara de carne e osso e apenas, isso pode ser perigoso. Mas se você vê de uma forma mais espiritualista e imaterial, aí você vê que tem um conceito bacana que está chegando, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem em tempo real uma conexão, uma conversa com no Instagram, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo. Eu acho que você pensa um pouco mais antes de falar. Você não joga qualquer coisa. Então você começou a ver o conceito de que palavra tem energia, né? Você toma cuidado com as suas palavras. Porque a gente sempre, meio que as pessoas não conseguem. Você fala uma coisa e a pessoa, A, B, C, C. Ninguém sabe ouvir e ficar calado, né? Tipo assim, então assim, o Instagram não, o WhatsApp, mas porque eu só uso o WhatsApp, tá? Uso direto. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa mais reclusa e assim, até pela minha profissão, pela minha posição com a Legião e tudo mais, justamente assim, voltado
Não sei, assim, e a coisa da internet me possibilita conversar desde o início, que eu falei que eu tô dessa história desde BBS, né? Então, assim, e-mail, você escolhe, hoje em dia, assim, e-mail é pra isso, o Instagram é pra isso, ficou uma coisa segmentada, né? Só que cada um usa de um jeito, mas assim, eu vejo isso. Então, assim, comunicação em tempo real. Pô, eu vi a guerra da Ucrânia começar, o cara tava ali, não vou fazer nada não, isso é só um ensaio. Todo mundo vendo o cara vai, pá, né? Então, assim, isso não acontece, né? Não é uma coisa... Quando as Torres Gêmeas caíram Cara, ali, aquilo você viu foi. aquilo em tempo real, né? Eu Então, vi isso isso, cara. muda tudo, né? Muda tudo, né? A tua... Então, assim, essa coisa da comunicação, assim, é muito, muito louca. Então, e assim, eu acho que, assim, já falando sobre isso, assim, é uma coisa de ficar filosofando, essa coisa do Instagram, da rede social, as pessoas estão ali e estão lidando consigo mesma, né, na verdade, e não sabem, né? Acho que a maioria das pessoas não sabe que está conversando consigo mesma, né? Ninguém ouve nada mesmo. Não teve a brincadeira na pandemia, esse negocinho assim, que Deus só colocou a orelha na gente para colocar a máscara, né? É mais ou menos isso. A gente vai aprendendo com essas coisas, né? Legal. E aí, você que você é um cara que gosta de tecnologia, mas você acha, você já falou um pouco que tudo está acontecendo muito rapidamente, né? E aí eu quero saber, você está otimista ou pessimista? E eu vou pegar uma frase sua, que é um atalho para o desconhecido. Aí eu pergunto, não existe, não tem alguma música sua que você fala que não existe um atalho para o desconhecido. Então, eu trago isso para esse momento que a gente está vivendo agora, de total indefinição, que a gente não sabe para onde vai. E aí eu quero saber como o Bonfá se sente. Sente otimista em relação ao futuro da humanidade, em relação ao futuro das relações humanas? Cara, eu acho que, assim, existe uma... Assim, na verdade, essa frase não tá em nenhuma música minha. Não, mas eu vi em algum Não, lugar. eu te falei, na verdade, Ah, isso, porque, assim, foi em algum momento que eu tive um insight que eu achei isso fantástico. Adorei essa frase e... que é legal, mas ela em si já é lance, né? Ela em si já fala tudo, né? Assim, e eu não lembro exatamente qual foi o contexto. Então, quando você coloca essa frase num contexto, me dá um nó na cabeça. Não, então vamos pegar para... Não, mas essa outra frase que eu acho super legal, um conceito que eu acho super interessante, que eu acredito é o seguinte, que vai responder isso, assim, é que, assim, se não terminou bem, é porque ainda não terminou. Então, acho que a gente está nesse momento. Muita coisa não está terminando bem, mas não terminou, né? E não vai terminar nunca. Porque eu acho que o bem sempre prevalece. Mas eu quero saber se você acorda mais otimista com essas transformações todas, que está todo mundo... inteligência artificial. Não para pensar, eu não tenho tempo. Né? Você vai vivendo, vai usando... Esse é o que eu estava falando, exatamente. Da forma que você interage, por exemplo, aquela mulher no Uber falando, vira à direita, vira à esquerda, aquilo me incomoda. Eu falei, dá para você abaixar esse negócio? Você não conhece a cidade, entendeu? Né? Vamos, né, falando assim. Outras vezes é isso, assim, sei lá, os bugs de internet. Cara, esses dias eu fui mandar... Tava na internet... Enfim, eu tava eu tava com a minha namorada e ela mandava ela sempre mandava um gifzinho assim, né, que eu já sabia como ela estava se sentindo, o que ela esperava de mim. A gente esperava uma coisa, uma relação assim virtual, mas meio que, né. Cara, aí entrou assim, eu vi rapidamente que era o que eu esperava, sacou? E aí quando eu cliquei, abriu outra coisa. Aí eu falei, porra, sabe, em vez de aparecer um ursinho, apareceu uma nuvem e o guarda falando que parecia uma nave espacial. Eu falei, cara... Não tá batendo. Não tá batendo. Tipo assim, ela não ia mandar. Mas eu falei, já que mandou, vou interagir, né? Eu falei, pô, não me parece tão assustador, sacou? E mandei. Aí ela não entendeu nada. Imagino que não entendeu nada. Aí, então, assim, cara, imagina o quão você não tá falando consigo mesmo, esperando, tendo expectativas, que tiver uma falha de um link... Já vai para outro caminho. Já era. Acaba teu relacionamento. Não, isso é muito... Cara, o WhatsApp... Cara, você não passa a entonação, é muito complicado. O WhatsApp é muito complicado. E às vezes você tem que falar, às vezes você tem que escrever, você tem que saber o momento certo de fazer isso. Eu até te Isso perguntar, tudo é muito louco. Você escreve ou fala mais? Varia? Os dois. Os dois. Tá. Mas essa que é o lance, assim, hoje em dia você tem que estar super ligado nisso, né? É mais um elemento estressante. Isso. É muito estresse. Concordo plenamente. Muito estresse. O tempo de responder. O tempo de responder, de imaginar se o outro vai pensar o que você pensou, se não está pensando.
Você é louco, meu. Há 10 Isso anos dá a gente vontade de sumir. Assim, quando eu me lido com isso, dá vontade de voltar pro dá telefonezinho ali. vontade de... Não, porque hoje em dia nada você liga e desliga, tá tudo ligado. Always Nem on, o que né? tá desligado tá desligado, tá ligado, né? É bom. Tá em stand-by, isso mesmo. O tempo inteiro. Vamos falar sobre o Improvável Certeza, que é Tá frio? Pode diminuir um pouco, Lucas? Obrigado, valeu. Como foi o processo criativo? Porque esse álbum foi feito. Álbum, não sei se chama. É um álbum, eu chamo de álbum. Porque não é disco, né? Ele aconteceu na pandemia. Como foi a tecnologia? Conta um pouco como foi o processo Na verdade, de criação. eu acho que nesse momento eu fiz 2 álbuns. Na verdade, eu fiz um EP que chamou Outono, que foi realmente na pandemia. Porque assim, eu tava nesse momento, assim, eu tive Covid, acho que foi o primeiro ser humano a ter Covid em fevereiro de 2020, Caramba. né? Pô. E aí, naquele momento, onde você abria a janela, a nego tava aparecendo na rua assim, arrependei-vos! Né? Eu falei, pronto, vai morrer, o mundo vai acabar. Aí eu entrei numas de fazer alguma coisa e eu descobri um HD que tinha umas músicas que eu tinha A feito. gente que é? Não, Vocês... tá. Assim, eu entrei lá em casa, eu tava em casa dando faxina nas coisas, assim, e descobri um HD que tinha umas músicas que eu tinha mixado, inclusive, e não tinha lançado. Porque tava no momento, eu falei, não quero saber disso aqui não. E aí eu lancei esse álbum não, esse EP, com 5 músicas, chama Outono, que tá lá nas Foi que mídias. você fez algum clipe? Foi esse que você fez o clipe? Nesse momento eu tava inventando um monte de coisa em casa, né? Acho que tava todo Com mundo... drone, né? Até com drone você usou. Não foi nele? Drone não entrou, não. O drone eu uso paralelamente, né? Nesses lugares que eu vou, que eu adoro a natureza, são meus refúgios, eu tenho algumas válvulas de escape nesse sentido que eu sempre gostei mesmo, de estar no meio do mato, né? Aí eu sempre uso isso em algumas edições, porque eu estou sempre filmando alguma coisa, aquela coisa de pôr do sol, cachoeira, né? Legal. Mas o outono, pô, em uma semana eu peguei esses áudios, chamei, eu falei, pô, precisa sujar um pouquinho aqui. Mandei pro meu filho, o João tocou umas guitarras ali, eu só encaixei uma guitarra a mais, mas ao longo do tempo eu estava compondo também, e... Desculpa, a gente já tinha passado um pouco da pandemia, talvez, mas assim, ainda não, né? E aí eu comecei a compor, eu tinha comprado uma bateria, uma TD-17 da Holland e tal, e eu uso Logic, uso o Reason, e uso essas coisas todas e tal, e acabei fazendo esse disco, né, que é o Improvável Certeza, escrevi todo... É você e o seu filho, praticamente? Ou Na teve verdade, mais? fui eu, assim como sempre, assim, eu componho tudo, e tudo, a princípio, iniciado pelos timbres, que eu gosto muito, assim, acho que o que inicia para mim a composição são os timbres, se é um baixo, se é um teclado, uma coisa assim, então, assim, hoje em dia você tem uma infinidade, né, então isso me induz, assim, em função das minhas referências dos anos 80, New Wave, que foi uma parte mais criativa, né, dessa coisa de timbres e tudo mais, e junto com a levada punk rock, né, então essa é a minha praia, então minhas composições vêm muito nesse sentido, assim, e aí depois a bateria é a última coisa que eu gravo. Então assim, pô, com uma TD-17, com som com 50, 60 bancos de som, cada um com um negócio, pra você ainda junta e faz um som ali, já tem uns presets bons. Eu gravei esse disco todo no LR, com a LR que explica pra galera. com 2 canais. Em vez de... Porque baterias são... Quando a gente começava a gravar isso na Yamaha, era 2 microfones pro bumbo, um para cada tom, um para cada prato, um para caixa, um para esteira, um pro hi-hat, 2 ambientes. Então, assim, quando a gente começava a passar som, quando terminava de passar som, eu queria ir embora para casa, velho. Tipo assim, já passou, vamos gravar. Ah, cara, dá um tempo, né? Gastei minha energia Não nisso. aguento mais, né? Então, assim, eu acho um saco isso. Porque são coisas divertidas, assim, passar som, timbrar e tudo mais. Mas, assim, isso é uma coisa. Gravar é outra, né? Então, assim, e nessa época você ainda tinha um técnico de som que te mandava o som no fone. Ou seja, assim, você tava tocando aquilo que o cara tava entendendo que era um som, né? Então, assim, no começo da Legião Urbana, pra gravar lá, eu chegava assim, a gente passava, quando eu ia gravar, tinha um som de caixa de fósforo. Sabe, os caras estavam acostumados a ouvir Rita Lee, sei lá, aquelas coisas que eram som MPB, né? Não é rock, não é punk rock. Isso é nos estúdios da EMI? Da EMI, tô falando isso em 84. Com os produtores lá e tal. Ninguém entendia o nosso som. A gente tava, porra, muito na frente, porque a gente morava em Brasília. A gente tava ouvindo o disco do U2, do Cure, Susan Banks, toda essa galera, uma semana depois. E não tinha internet, não tinha celular, né? Então, assim, a nossa concepção sonora era completamente à parte. Tinha uma galera em São Paulo que ouvia isso, que eram os precursores
sei lá, do Ira, do Voluntários da Pátria, só que era uma coisa que tinha umas bandas super undergrounds, Azul 29 e tal. Era uma galera que tinha acabado de chegar de fora e tal, e tinha essa ideia, Referência, essa né? referência. É. Isso, só que era Sonora. tudo única, né? Uhum. Então, assim, os punks estavam ligados nisso, né? Uhum. E então, assim, essa coisa da gravação do som, assim, sempre foi difícil, assim, o primeiro disco, assim, eu ouço aquilo, Hoje é uma delícia, né? Bom, falar. Então você tem uma ideia, né? Hoje o mas quê? você grava em casa. Hoje, o Exatamente, processo de é. gravação hoje Então, assim, é. eu consigo gravar no LR, né? Pois é, Com, é. Não, com, e tem na hora, né? E você timbra, eu você, timbro, né? pô, eu adoro mixagem, assim. É. Mixar, eu sempre adorei mixar. Mixar, Mixar é mixar tudo. assim, é que, assim, a gente sentava no sofá É. e alguém ficava passando a mão no seu cabelo, né? Tipo assim, porra, bota mais grave nesse bumbo. Não, tira essa caixa. Não, peraí, deixa eu sair daí, pô. Aí você mexe, reverbzinho, muda tudo, né? É. A mixagem Muda tudo. resolve, né? É. Por exemplo, quem mixou esse disco pra mim foi o Pedro Garcia. Sei. Cara, ele resolveu. Uhum. Porque assim, né, eu tava ouvindo tudo e tal, mas assim, eu não tenho a... Porque mixar é uma coisa complexa, são coisas de frequências que você nem ouve, né? É. Tipo, se o cara tá tratando ali, frequências que vêm através do reverb, através do delay, não é só do instrumento. Então, assim, você tem que ter uma noção técnica de cada aplicativo disso, daquilo, né? Além de ter um ouvido, né? E o Pedro mandou muito bem, eu mandei a música pra ele de cara, ele resolveu a parada, Legal. né? Legal. Adorei isso. Mas foi legal essas duas obras feitas Ah, perto demais, da pandemia, me deu né? mais, assim, me deu mais segurança, não, mais confiança, assim, sabe, de fazer, porque assim, eu escrevi todas as letras, eu fiz todos os baixos, gravei as baterias, gravei os teclados, e o João Pedro meu filho gravou todas as guitarras. Mas eu fui muito, assim, eu tinha tudo na cabeça, assim, os solinhos, as guitarras, as Legal. linhas melódicas, e meu filho, pô, a gente tem uma relação super legal. Que Então a gente legal trocou isso. essa ideia toda. A gente gravou no sítio muita coisa. A gente botava um amplificador no meio do mato, assim, tirava aquele som, ecoava nas montanhas, assim. O reverb era Natural. mantiqueira. Foi Maneiro. demais. Cara, vou falar um pouco sobre obras de ficção que tenham a ver com esses temas aí que a gente está falando. Tem alguma seja filme, livro, de ficção científica, alguma coisa que Planeta dos Macacos, Duna, Todos esses, né? mas Filme, né? alguma especial? Assim, quando eu era moleque, antes dos 10 anos de idade, assim, eu lia muito, assim, mas lia muito desses livros que nessa época tava uma coisa de discos voadores. Então eu li todo livro azul, livro vermelho, livro preto, livro branco, a NASA, tipo, a Força Aérea Americana descobriu não sei o que lá, eu era vidrado nisso, cara. Aí dei um break, eu parei com esse negócio e... E aí, mas cinema, cara, ficção científica eu sempre gostei, Alguma né? série? Você viu Dark, por Todos, eu vi exemplo? Uma todos. série Não vi Dark. Pô, Eu vi você vai mais curtir. assim, filmes que eu acho legais. Matrix, Maravilhoso. que define, pra mim é... Maravilhoso. Aí quando a gente fala, assim, de visão de futuro, assim, aquela é uma possível. É. Onde Distópica. seremos alimentos energéticos para as Para as máquinas. máquinas. Ponto. Né? Absolutamente Acabou. plausível. Né? Completamente. Já quase né? A gente aqui não sabe, né? Tem essa coisa. A gente já é. O meu algoritmo, por exemplo, assim, né? Como é que eu ouço música no Spotify, né? Assim, eu gosto, procuro minhas músicas, meu algoritmo já sabe. Então, assim, descobertas da semana. Toda semana eu recebo 20 músicas maravilhosas, assim, todas assim, feitas a dedo, né, assim, pelo meu algoritmo. Aí tinha uma semana, ele manda um monte de coisa que eu não gosto. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, quem manda aqui sou eu. Só Você não dizer, gostou? who's the boss? Semana que vem eu te presentei. Você tem essa viagem mesmo? Tenho. Tá bom. Cara, deixa eu falar sobre seus 2 filhos e 2 netas, né? Isso. Né? O que você observa no comportamento deles, né? Que são outras gerações, né? Filho, neto, e em relação ao uso de novas tecnologias que te preocupa? Cara, assim, eu sou obrigado a dizer que, assim, que eu não convivo direto com ele, né? O João Pedro, meu filho, que tá com ele direto. Aliás, ele é tipo assim, ele é aquele paizão, assim, os dois, cada um num ombro, né? Legal. O Izzy é novo, mas assim, o lance é que o João Pedro é um cara muito especial, né? O meu filho que toca guitarra. Os 2 filhos são muito especiais, eles se dão muito bem e tal. Só que o Thiago foi para uma área que eu não entendo absolutamente nada de mercado financeiro. E o João Pedro é músico, né? Toca pra cacete, é um guitarrista, toca tudo. E
e compõe, tem 2 discos, mas ele tá sempre compondo, cara, super prolífico e tal. Mas ele é o cara que tem um coração imenso, assim, super inteligente e tal. Então, assim, eu gosto muito da forma que ele educa os filhos, estão sempre com ele, assim. É muito sensato, assim. Porque, assim, o Easy... Então, como eu não estou no dia a dia, eu não sei, mas, assim, o João Pedro tá dando aula numa escola chama Maple Beer, né? Que é de um parente dele, dos primos, assim, da família dele, lá voltado da Isabela e tal. É canadense? É uma coisa Canadense, né? Uhum. Que é bilíngue É e tal, isso, né? é. E o João Pedro dá aula de música lá. E o Easy estuda lá, ele mora lá em Penedo e tal. Uhum. Então, por isso a gente tá meio distante. Então, eu não sei no dia a dia, assim. Mas, assim, a Lu desenha. E ela desenha muito no papel, mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acho isso, assim, eu não vejo nenhum... Porque, assim, é um grande problema, se a gente for falar, eu estava pensando isso hoje, assim, por exemplo, você vai tirar o telefone celular do teu filho, É sobre você vai isso. criar um, sei lá o quê, né? Todo mundo tem. Como é que você vai fazer isso? Pois é, o Léo Aversa, que é um colunista do Globo, ele escreveu ontem sobre isso, né? É uma coisa que eu sempre pensei, a gente está com essa prótese, né? Que é o cara, ninguém consegue mais andar sem celular. Não dá mais, o quanto isso vai impactar a nossa saúde mental, física. A gente tá ficando cego, né? Cego, torto. Porque né? parece assim, quando inventaram o livro, a gente começou a ficar cego. Agora com o telefone, duplamente cego. E então eu fico preocupado que você que é um cara mais antenado, mas tem uma coisa mais filosófica sobre a tecnologia, não é tecnologia pela tecnologia, né? A gente fica preocupado, né? Eu vejo isso, cara. Eu vejo uma transformação, assim, uma que a gente daqui a pouco não vai precisar de gadget nenhum, né? Vai estar tudo ali, vai estar tudo implantado, né? E você implantaria, por exemplo? Não. Agora não, de jeito nenhum. Se fosse fazer música, sem precisar nada. Tá louco. Não, isso é uma coisa. Esse é o lado que não da inteligência artificial maluco, né? Essa coisa de você chegar em casa, apertar botão, faz uma música sobre isso, sobre aquilo, com ritmos aí da onde. Eu falei, bicho, esse é o lado que vai acabar. A inteligência não substitui isso, né? O ser humano nesse aspecto, assim. Por mais que tenha todo esse paralelo, né? Da gente ser um banco de dados, né? E tudo que você toca, com certeza, é uma releitura de Beatles, de Beethoven, né? Tá tudo na sua cachola. E o computador faz nada mais do que fazer isso rapidinho. Só que o computador não tem pai, não tem mãe, não vai morrer, né? Então não tem essa bagagem emocional. Isso não vai existir nunca. Vai ser sempre um peixe, um copy-paste, ele né? vai sempre... Então, assim, aí morreu a civilização. Acabou. Cara, às vezes eu vejo... Por isso que não vai à frente, curtindo determinadas coisas em arte que eu fico bastante não preocupado. Existe, não existe. É isso que eu tô te falando, assim. Esse é o momento, esse é um muro. Sacou? Esse é um muro. Acabou. Ali, tipo assim, quando você cansar de bater a cabeça na parede, você vai descartar isso. Né? A gente não nasceu para isso. Então, assim, por isso que eu digo, se não acabou bem, porque não acabou ainda. A gente é um momento muito intenso de transformação, muito acelerada, tecnológica, mas ninguém sabe para onde vai dar isso, não sabe mesmo, não adianta, qualquer um que ali arriscar vai estar falando besteira, né? Você sabe, né? E a real disso, cara, é que assim, se a gente não se destruir antes, eu duvido que a gente se destrua, não existe isso. O mundo é muito... Isso é um conceito que está rolando muito na cidade, assim, porque tudo parte da cidade grande, né? A rádio, a internet, tudo foi criado ali no meio de todo mundo junto aglomerado, que nem bactéria, né? Aquela coisa fermentando, né? E aí o cara que tá lá longe, tá nem aí. Tá nem aí, brother. Né? Tipo assim, tá no meio, porra. Tá em outro planeta, outro sistema. Outro mundo. O cara fala que o mundo vai acabar, aí você fica voltado, você pensa, vamos ver agora, e não vê agora nenhum, né? É muito louco isso. São várias direções de pensamento, o nosso tempo chegou ao final. Pô, Bonfá, a gente tem que ter a parte 2 disso aí. Muito obrigado pela sua participação, adoro. Esse é o Bonfá, cara, que é um homem renascentista, é um cara que é ligado em 1000 coisas, um super artista. Muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Na terça a gente volta. Até lá.